Bem, gente, então nós vamos fazer uma reflexão sobre a relação fé e obras. Então, esse capítulo, esse tema constitui realmente o capítulo 20, diferença. Por isso eu coloquei um pouquinho mais na introdução, exatamente para a gente aprofundar. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que ele tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou uma irmã faltarem roupa e o alimento cotidiano e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der necessário favor, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e não tem obras? Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus, faz bem, também os demônios creem. Creem e tremem, e temem também. Então, a questão dessa preocupação em ficar só com a fé, já é uma concepção que não nos levará ao lugar que nós desejamos, ao aperfeiçoamento que necessitamos para a nossa evolução espiritual. Então, voltando ao capítulo, agora vamos diretamente ao capítulo, depois de ter feito a introdução, repetindo: crês que há um só Deus, faz bem, mas também os demônios creem e estremecem. Esse é exatamente o introito do capítulo 20, que nós vamos trabalhar hoje. O capítulo é pequeno, eu quero procurar trabalhar com tranquilidade, nós temos até tempo para isso. A advertência do apóstolo é essencial no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é a atitude comum a todos. Isso é a coisa mais comum que a gente vê no dia a dia. Todo mundo: vamos orar, amém, amém, mas no entanto, no dia a dia, na prática, o comportamento meu, vamos dizer assim, que a gente vê por aí, é absolutamente diverso. Isso não é um fato que a gente vê hoje, moderno. Sabemos que desde a época de Jesus, na Terra Santa, era assim também. E era o que ele mais criticava. Ó fariseus, vocês que pregam uma coisa e fazem outra. Não é? Isso era extremamente advertido, combatido. Mas sabemos que isso não mudou. E continua o processo do farisaísmo em nossos dias conosco. Eu vou dizer comigo, né? Posso falar muito de mim. Então, adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Adora, e lá fora, no dia a dia, nas obras, não realiza. Esse é o nosso comportamento. Admitir a existência de um governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Até os pagãos admitem o governo divino. Às vezes denominam o sol, denominam outras divindades, mas admitem o governo divino. A questão relevante em nossos dias é trabalhar isso. Como é que nós vamos compreender que existe um governo divino e buscar esse governo divino para estar mais junto de nós? Esse é o caminho. Esse capítulo 20 mostra isso. E depois do capítulo eu também busquei um outro fundamento para mostrar para vocês como é que isso é interessante. Então, pastor, sem interesse. O ser vivo evolve sempre, e quem evolve, evolver é progredir, é crescer. E quem evolve, quem esforça, aprende e conhece. Então, quer dizer, é isso que a gente está fazendo aqui. Nós, eu e você, estamos fazendo aqui. Tirando um tempo nosso para aprender e conhecer, para crescer. Esse é o desejo que a gente estamos buscando. Essa é a nossa intenção. Olha que frase interessante essa. Fiz questão até de grifar. A diferença entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento.
Eu acho isso fundamental. Como é que a gente vai saber se uma proposta é do bem ou é do mal? É na direção que esse conhecimento está sendo levado, né? Porque o próprio texto bíblico diz o seguinte: os demônios se disfarçam de coisa do bem. Aí Jesus até falou: se eles estão fazendo bem, então o reino do mal está dividido, né? Então o reino do mal está dividido, porque o mal não pode fazer o bem. Você está fazendo bem, ele deixou de ser mal. E essa diferença, por isso que eu achei interessante grifar para uma reflexão nossa, todos nós, a diferença entre o gênero do mal e o gênero do bem permanece na direção do conhecimento. Se o conhecimento está sendo direcionado para uma amplitude de pessoas, é claro que esse conhecimento é do bem, né? Se o conhecimento está sendo voltado para uma só pessoa, um conhecimento egoísta, evidentemente que esse conhecimento não pode ser do bem. Conhecimento de um químico que desenvolve a bomba para matar milhões de pessoas, não há dúvida que esse conhecimento não é do bem. O que vocês acham? Não é? Alguém que desenvolve foguete para destruir, para matar e para tudo isso. Então, esse conhecimento não está direcionado para o bem. Então, não é. Então, está bem claro que a diferença é essa, é nítida. A direção em que o conhecimento está voltado, né? Aí vem o seguinte: o demônio, como símbolo da maldade, executa seus próprios desejos. Quais são os desejos desta entidade? Desejo, e está expresso no texto: matar, roubar, muitas vezes desvaiados, isso muitas vezes, o texto está escrito muitas vezes, não tem dúvida que esta é a direção do conhecimento dominada por essas entidades que estão procurando roubar e matar a pessoa. O anjo, porém, em contrapartida, identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre os onde se encontra. É a direção do conhecimento voltada para o bem, voltada para a construção, voltada para a fraternidade, voltada para a união, voltada para um momento como esse que nós estamos aqui, buscando esclarecimentos, buscando discussão. Não que eu esteja aqui ensinando, não é isso. Nós estamos aqui fazendo um debate, fazendo uma reflexão sobre um texto extremamente profundo, né? Recorda, pois, que não basta a escola religiosa, a que te filias, para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Aí os meus assistentes lá, os universitários, a gente chama, né? Quando a gente não sabe, a gente chama os universitários, isso lá na televisão. Aí o Bruno falou: vamos colocar aqui uma símbolo de felicidade, né? Aí a felicidade, né? Então, qual que é a mensagem que a gente está debatendo aqui? A mensagem é que não é o caminho da escola religiosa que nos filiarmos que nos levará à felicidade que desejamos. A felicidade é o objeto maior, é o nosso fundamento, é o que nós buscamos. Essa felicidade está exatamente na prática, nas ações, no dia a dia de cada um de nós. Não adianta o entendimento, a compreensão, não adianta o internato, não adianta a opção por uma caverna a título de oração, só para oração, porque quando lá chegarmos nós vamos ser considerados omissos. E eu vou chegar lá e vou comentar esse aspecto. Quer dizer, para a felicidade desejada é necessário que nós, portanto, tomemos atitude positiva, uma atitude ação, buscando a melhoria e a construção de todos. Acho que está certo também. Adorar o Senhor, esperar e crer nele, são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida. Acabei de falar isso. A ação que nós implementarmos, que eu implementar, que cada um implementar, é que vai nos dar vai nos revelar a nossa condição. Ou a quem estamos servindo. Nós vamos fazer
Vamos partir da teoria para a prática? Ou vamos ficar igual os fariseus ficaram? Os fariseus faziam o quê? Eles falavam uma coisa e faziam outra. Faziam outra. Para eles era uma coisa, para os outros outra. Havia uma diferença muito grande. Mudou, gente? Bom, senhor. Vou voltar, né? Não? Volta mais um. Ah, tá. A ação determinada física exercitar o desejo, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento, não adianta muito à nossa caminhada, não adianta muito para a nossa construção o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, aqui, hoje, agora, em nome de Deus. Olha aqui, essa daí é a frase que resume o livro, resume o capítulo. Não adianta porque na verdade não adianta muito o aperfeiçoamento do ato de acreditar. Acreditar só não basta. Aí eu acredito, eu oro o tempo todo. Tem até uma história que eu vou contar no final, né? Eu vou contar, que eu fiz questão de trazer para vocês, de um senhor que ficou o tempo todo em oração, não é? Mas aí o encaminhamento não é este, não é esta a necessidade. Então, o que importa é praticar o bem, né? Hoje, agora e sempre. O importante é que nós tomemos atitude. Que atitude? Praticar o bem, né? Então, gente, fechando aquele capítulo, eu trouxe aqui para análise de vocês exatamente uma complementação, um raciocínio. Voltou? Mas a galera tá vendo? Mais um? Ah, esse aqui. Você quer que a gente faça você? Deixa a minha assessora aqui. Pronto. Bem, gente, então, eu peguei esse livro Jesus no bar. E ela até botei a capinha lá para todo mundo ver. Eu achei muito interessante, porque ele fala exatamente disso. De um senhor que estava desiludido com a vida e que falou: gente, eu não vou mais ficar nesse negócio dessa vida material, não vai me levar a nada, eu vou me recuar a um recanto, vou ficar em prece, porque o importante é salvar a minha alma. O Josefino está pensando nisso também. O Josefino está exatamente pensando nisso. Eu quero salvar minha alma. Então, o capítulo 11 chama O Santo Desiludido. Então, essa história diz assim: Jesus, em suas primeiras pregações, ele lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, quando ele começou a vida, a vida da pregação, do Evangelho, as primeiras pregações foram à beira do lago de Cafarnaum, na casa de Pedro. Então ele, numa determinada noite, todos reunidos em volta de uma mesa, um grupo ainda muito pequeno, o assunto era devoção. Aí, a devoção é o suficiente para salvar, a devoção vai me levar para o céu, a devoção é o suficiente, eu sendo devoto, eu vou estar bem. É preciso que nós raciocinemos de acordo com essa época. Era uma época dominada pelos hebreus, pelos romanos politicamente e pelos judeus religiosamente, falando sobre religião. Porque o Sinédrio é que comandava todas as ações sob o ponto de vista religioso. Então, debatendo aquela questão, a devoção é o bastante, não é? Aí Jesus falou: vou contar uma história para vocês. E a história que eu trouxe. Aí ele falou: havia um homem devoto a Deus que se retirou da sociedade e foi morar numa floresta, numa caverna, e ali vivia de doações mínimas, básicas para viver, e em oração o tempo todo. E a comunidade religiosa, isso Jesus contando, a comunidade, o povo daquela época passou a venerá-lo. Esse homem é um santo, esse homem é maravilhoso, nós devemos considerá-lo um santo. E então,
O povo passou a procurá-lo para ter orientação. Ah, eu vou abrir um comércio. O que o senhor acha que eu devo fazer? Aí ele, meu filho, comércio é a missão. Isso não vai salvar a sua alma. É o que ele pensava. Deixa esse comércio, vem orar. Vamos orar, vamos salvar a sua alma. Ele então, a pessoa saía dali e ia embora. Veio um outro dia, determinado dia. Ah, senhor, estou muito pretendendo casar-me. Quero casar, construir uma família e viver e tudo. O homem santo, entre aspas, né, respondeu: isso é um disparate da carne, isso é um desejo pagão, né? Casamento, deixa isso e venha orar conosco, vamos buscar a Deus em oração. Isso não vai dar certo, venha orar, vai passar. Não. Você ajuda que é isso. Eu sei falar, então dá para falar. Então esse senhor santo da comunidade, calma, esse santo da comunidade, vai cá, mais um. Não, tá certo. Não, mais um. É ele. Esse homem partiu para a eternidade. E quando lá chegou, foi conduzido por condutores não muito agradáveis para o lugar dos assassinos, né? Foi conduzido pelas forças das trevas para o purgatório dos assassinos. E ele, desesperado, indagou: meu Deus, por que eu estou aqui? Eu não matei ninguém, eu não podia estar aqui num lugar terrível como esse. Aí então chegaram para ele e falaram, aí foram esclarecê-lo: o senhor não é de fato um homicida como aqueles convencionais da terra. O senhor não é aquele homicida que matou muita gente, mas o senhor matou esperança, o senhor matou inteligência, o senhor matou vocação, matou essas coisas todas, os talentos, matou os talentos. Arthur levou muito bem, matou os talentos. E isso é um grave, né? É um grave ato. Então, foi esclarecido que não foi um homicídio no lugar de terra, mas matou coragem, esperança, centenas de irmãos. E o Cristo, então, esclarecendo a João, que não estava entendendo isso muito bem, o Cristo, então, esclareceu: plantamos crença, confiança entre os homens. Agora nós plantamos esperança entre os homens, plantamos crença, plantamos vontade de construir, né? E cada um de nós tem o seu destino. Isso não pode ser interrompido. E essa esperança que foi plantada foi podada, foi castrada, foi rompida pelos conselhos desventurosos do nosso santo, do povo da comunidade. Aí Jesus então diz: cada um tem um caminho, já falei. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Essa frase então é o símbolo do capítulo 20. Fé sem obras é morte. Aí Jesus, como em todos os aspectos da vida, ele é maior do que todos os pensadores. Eu me refiro inclusive a Confúcio, do século IV a.C., quando disse: não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. Aí Jesus veio e julgou isso para o lado positivo e falou: faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Quer dizer, demonstrando o seu aprimoramento espiritual maior no Evangelho. E aqui também, contando a história, ele falou, quando ele disse que fé sem obras é morte, ele disse: fé sem obras é como uma lâmpada apagada. É como uma lâmpada apagada, né? Nunca esqueça, me concluiu, nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem, o ato de desanimar, de desestimular os outros nas santas aventuras do bem,
é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Esta é a mensagem, portanto. Fé sem obras não realiza nada. Então, é o momento de nos despertarmos para uma concepção nova, buscar realizações, né? Buscar uma atitude positiva, buscar uma alternativa diferente do que se vem fazendo, porque o tempo urge, né? O tempo nos encaminha para novas posturas. Se ficarmos nesta postura antiga de fé, oração, vamos ser considerados assassinos de exemplos. Quantas vezes na nossa missão nós desestimulamos os outros a fazer atitudes positivas, né? Não faça isso, é cansativo, né? E Jesus foi muito bem ao esclarecer, né? Nunca esqueçamos que o ato de desanimar os outros na santa aventura do bem é um dos maiores pecados que nós podemos praticar na humanidade. Era esta a mensagem do capítulo 20. Fé sem obras é lâmpada apagada. Então, arregaçamos as mangas. Vamos tomar uma atitude diferente. Vamos buscar momentos diferentes. Porque senão, seremos o moço orador da floresta que ficava a orar 24 horas por dia, buscando ser santo. E a santidade não passa pela oração somente, passa pela oração, mas passa pela ação, né? Quero agradecer a todos a paciência que eu vi. Eu posso dizer que me preparei para falar isso para vocês, eu achei esse tema muito interessante, muito feliz de ter trazido essa discussão. E agradecer a Letícia, que é a primeira vez que vem, amiga nossa, a minha prima Maria, que vem de Nova Serrana, Jaqueline, tantas pessoas que vieram pela primeira vez. Dizer que nós vamos ter uma palestra muito melhor que essas poucas palavras que falei, com a nossa poderosa e querida Lena, daqui para frente. Eu fiz só um introito. Quem vai comandar uma coisa bonita é a nossa querida Lena. Viu, Lena? Obrigado a todos. Agora, eu esqueci no princípio da reunião de dar as boas-vindas para os que vêm pela primeira vez. Você é a Letícia. Letícia, tem mais. Tinha uma senhora que acha. Quem mais vem a primeira vez? Isso. Jaqueline, Maria. Ô, gente, muito bem-vindas. O Ismael está aberto. A Laurinha, gente. Já veio a dizer. A Laurinha veio a primeira vez, a primeira vez que ela veio. Seja bem-vinda. A gente, normalmente, a reunião ela é dividida em duas partes, né? A primeira parte, a gente tem um estudo de meia hora. Atualmente, a gente está estudando o livro Fonte Viva, né? Cada quarta-feira é um capítulo do livro. E a segunda parte é um estudo de 1 hora. E hoje a Lena vai falar para a gente. O tema da palestra é Eros, Amor e Sexualidade. E é só, gente, nós vamos ter 1 hora para deliciar com as palavras da Lena. Vamos beber na fonte. Sabe o que eu fico mais feliz? É que hoje vocês enganaram. Surpresa. Olha, fico muito feliz de vocês estarem presentes com um tema tão legal, né? Que é, a gente anunciou ele desde o ano passado e só agora é que tivemos a oportunidade de apresentar. Eu fico especialmente feliz de propor a vocês uma maneira diferente de estudar. Bem? Antes, queria agradecer a Denise pelo convite aqui. Há 2 semanas atrás eu trouxe o da Thaís. Essas meninas com cara de bebê, né? E a Luciana, também chamada por nós Espiritinho de Luz, está formando em fisioterapia. Parabéns, gente.
Nós vamos contar com as vibrações das titias e mamães, dos titios e dos papais aí espirituais para auxiliar a Luciana nessa formatura, né? E na profissão que se segue. Muito bom. Então, o tema que nós propomos para vocês é Eros, amor e sexualidade. Alguém pode definir para nós o que seja Eros? É uma figura grega, né, Helena? Da velha história grega. Um anjinho. Deus do amor. Deus do amor, é Cupido famoso. E amor? Define amor para nós. Amor vem depois de Eros. E sexualidade, alguém define? Na verdade, a única definição que nós trouxemos para hoje e com a qual nós vamos lidar é que Eros, amor e sexualidade são forças que atuam sobre nós, que estão presentes em nós, né? E é desta forma que nós vamos iniciar o nosso estudo dessa noite. Na verdade, não trouxemos, na verdade, nós não trouxemos uma palestra, nunca trouxemos. A nossa proposta é estudar juntos. Estudar, não é isso? Então, a minha função aqui é auxiliar a nossa compreensão enquanto estudamos. Tá bem? Então, eu vou propor uma coisa diferente para nós. Vou propor que a gente assista um vídeo de 18 minutos, com tranquilidade, silêncio e paciência. O vídeo é da professora Lourdes Gaspar, e ela fez exatamente esse estudo e apresentou na Livraria Cultura em São Paulo, no ano passado. Aqui em Belo Horizonte, na Livraria Mineiriana, é isso? Uma vez por mês, os profissionais ligados ao PSOP fazem também um tipo de apresentação como ela vai apresentar para nós. Então a minha proposta é que a gente ouça a fala dela, que é muito melhor do que os comentários que eu poderia trazer. E em seguida a gente para o vídeo e vamos comentar. Nosso objetivo é lidar com essa primeira força, a força de Eros. Então a primeira parte da palestra vai falar sobre Eros. Na semana que vem nós vamos falar sobre amor. E na outra semana nós vamos falar sobre sexualidade e concluímos o nosso trabalho. Como esse é um assunto de interesse muito importante para nós, poucos de nós aprendem a lidar com essas forças, aprendem a reconhecê-las e até mesmo conceituá-las. Poucos de nós sabem conceituar o que é sexualidade. Nós sabemos até como é que se resolve isso na nossa vida atrapalhadamente a maioria das vezes. Mas poucos de nós sabem lidar com essa energia como uma força de nossa natureza saudável. Não é? Então nós vamos ouvir, a minha proposta é essa, que a gente ouça os 18 minutos da fala da Lourdes Gaspar e em seguida a gente faça os nossos comentários. Né, Laura? Pode ser, gente? Pode ser. Então podemos ir sem dormir. Se alguém dormir, eu vou ficar aqui vigiando. Adão, tá dando pra enxergar aí, Adão? Tá dando pra enxergar? Vem cá, senta aqui, ó. Senta aqui, não, vou ficar aqui em pé. Aqui do lado. Tá dando pra enxergar?
Quero matar. Boa noite, mais uma vez nos encontramos aqui, né? Algumas pessoas são novas e uma boa parte são pessoas que já vêm, que estão aqui comigo desde 2008. Então, hoje nós vamos... Gente, o vídeo está um pouco embaixo, então dá para escutar alguma coisa no fundo? Se fizer absoluto silêncio, a gente consegue um pouquinho. Chefe, você sabe como é que resolve isso? O vídeo está abaixo, você sabe que você tem que resolver mais alto. Aumentar o quê? Pode ser Pedro. As forças do amor, de Eros e do sexo. Eu quero primeiro dizer que essas forças, a gente está dizendo de forças, essas forças estão presentes em quase todos os atos que a gente faz, né? Quase todos os atos da nossa vida, e uma grande parte das coisas, um projeto, a criação de um filho, um relacionamento amoroso, um trabalho, tem a força de Eros, tem a força do amor e tem a força da sexualidade. Nós colocamos essas forças em funcionamento, né? Primeiro eu quero trazer isso, que não, a gente sempre olha para essa questão como uma questão mais relacionamento amoroso. E hoje nós vamos focar no relacionamento amoroso, certo? Nós vamos colocar essas forças mais voltadas mais para o relacionamento amoroso. Porque pessoas que, por exemplo, temporariamente ou em algum momento da vida está tendo um relacionamento, falar, não tenho isso. Você pode não ter isso na sua vida, mas você pode ter isso em algumas áreas da sua vida. Então, primeiro nós vamos falar da força de Eros, né? Eros é de curta duração, né? Eros é de curta duração e é uma das forças mais poderosas da existência, né? A força de Eros, ela chega até nós repentinamente, em certas fases da nossa vida, principalmente, aqui eu vou focar no relacionamento amoroso, né? Eros chega na nossa vida em certas fases, em alguns momentos da nossa vida. É uma força que vem, né? É a paixão, o romance, o apaixonamento, é a atração que a gente sente por uma pessoa, é aquele maravilhamento. Todo mundo fala, ai, como é bom estar apaixonado, né? Todo mundo aqui fez uma cara de que é verdade, né? Essa é a força de Eros, né? Porque é uma força que ela chega de repente. Você não fica pensando, olha, eu vou gostar daquela pessoa, né? Ah, eu vou gostar dela, né? Vou gostar dele, né? Vou gostar... Ela chega. E de repente, você está com essa energia. Então, ela chega repentinamente, em alguns momentos da nossa vida.
E eu quero deixar bem claro que as pessoas pensam que ela chega só quando a gente é jovem, esqueçam, viu? Porque ela aparece em qualquer época da vida da gente, tá? E eu sou uma experiência disso, né? Eu quero dizer porque eu estou apaixonada agora, certo? Então, quer dizer, tem... Então, não existe idade, não existe cor, não existe sexo, não existe diferenças, é uma força que vem, é uma sensação, é uma atração que a gente sente por uma determinada pessoa, né? É a aventura, né? É a busca do conhecimento de outra alma, né? É uma aventura. Quando a gente está com a força de Eros, a gente não vê dia, não vê hora, não vê tempo, né? Tudo que a gente depois com o tempo fala, mas é longe. Ah, ele não me ligou, mas também não tinha tempo, né? Quando tem Eros, sempre a gente acha um tempo, né? É um minutinho para ligar, é um minutinho para mandar um bilhetinho, é uma florzinha que você vê e lembra, é um presente que você fala, puxa, a pessoa vai gostar disso. Sempre que na energia de Eros, a gente está voltada para essa aventura. A gente não vê dia, não vê noite, não vê cansaço. Então é uma força muito poderosa, né? Porque a gente tem essa força e não sabe que tem e não a usa, né? E aqui eu estou falando do relacionamento, mas isso também pode estar em outros lugares da nossa vida. A força de Eros, ela reforça a curiosidade de conhecer o outro ser, né? Porque a gente não conhece o outro ser. Então tudo é novidade, tudo é curioso. A gente tem o interesse, tem a vontade de conhecer a outra pessoa. E enquanto houver algo novo a descobrir na outra alma, e enquanto a gente revelar a nós mesmos, Eros viverá. Então, enquanto a gente tem essa curiosidade pelo ser humano, enquanto a gente vê o ser humano como um mistério, Eros está vivo dentro de nós. O que acontece que Eros vai embora é porque a gente acredita que a gente já conhece a outra pessoa. Esse é o grande erro da nossa vida. A gente acredita, já conheço ele, já conheço ela. Esse é o grande mistério, porque a gente conhece algumas facetas da outra pessoa. Às vezes uma coisa que a gente acha que a gente conhece, a pessoa fala, não é nada disso, eu não gosto disso, ou eu não estou com vontade de fazer isso. A pessoa não disse, ou não pôde dizer, ou não teve coragem de dizer, ou não teve intimidade para dizer, né? Porque quando as pessoas falam, não adianta conversar, eu falo assim, talvez você não consiga ouvir, porque se a pessoa falar, se você fala com alguém, você também precisa estar preparado para ouvir. E às vezes a gente pensa, não vou falar porque ele não vai entender, ou ela não vai entender, mas não é verdade. É porque você não está preparado para ouvir o que essa pessoa vai dizer, né? Então muitas vezes isso ocorre. Então a gente precisa, quando Eros vem, quando a pessoa está sempre aberta para conhecer a outra pessoa, né? Então Eros está vivo nessa pessoa. Quando ela tem curiosidade, quando ela vê o outro ser como um mistério, como algo a ser revelado, como outras facetas que eu não conheço. Eros é a ponte, ela serve de ponte entre o sexo e o amor, né? Então ela é a Eros que vem e que traz você para esse conhecimento. Então, se a gente pudesse dizer, a gente começa com Eros. Qualquer ação, qualquer coisa, é Eros que aparece primeiro. Depois vem o amor e o sexo, né? Algumas vezes isso pode ocorrer de forma diferente também. Mas, geralmente, primeiro é Eros que se manifesta, né? Essa atração, essa curiosidade, essa vontade de conhecer a outra pessoa. Eros tem uma energia viva e um impacto sobre a outra pessoa, sobre você e sobre a outra pessoa. Vem como um impacto, como uma coisa impactante,
nova, viva, vibrante, né? E faz irromper impulsos de doação, né? Mesmo a pessoa menos consciente, mesmo a pessoa que não tem muito espírito de doação, quando está nesta energia de Eros, ela está voltada, ela tem vontade de fazer coisas para outra pessoa, né? Ela se sente motivada, ela se sente movimentada para fazer coisas para outra pessoa. Isso não quer dizer serviçal, não quer dizer servidão, não quer dizer submissão, mas ela tem vontade, ela gosta de fazer, né? Ela tem o impulso de doar a outra pessoa, a sua palavra, seu gesto, o impulso de doar um passeio, de inventar um lugar interessante, uma comida diferente, ou enfim, coisas e sensações diferentes. Então existe esse impacto, né? Eros é a sensação mais próxima do amor que o espírito pouco consciente pode experimentar, né? Quando a pessoa está nessa energia de amor, de Eros, ela está mais próxima do amor. Ainda não é amor, hein? Deixa eu deixar que depois a gente vai falar sobre a força do amor. Mas é assim, é o mais próximo que a pessoa consegue, uma pessoa que não está nem aí para nada, quando Eros aparece, ela fica motivada, né? Ela experimenta um pouco do amor, né? Mesmo uma pessoa que não tenha nenhuma consciência, muito pouca consciência. E faz a alma pulsar, né? Faz a alma dessa pessoa, o ser dessa pessoa, sair de si mesma, né? Sair daquilo, sair de olhar, como a gente diz, o próprio umbigo, né? Porque a pessoa muitas vezes está ali, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque isso, porque aquilo. Quando isso acontece, a pessoa olha para o outro. Nem que for temporariamente, nem que for por um minuto, nem que for por pouco tempo, mas ela olha, ela vê. Mesmo uma pessoa egocêntrica é capaz de sacrifício quando está na força de Eros, né? Mesmo uma pessoa que só pensa nela, nem que for um pouquinho, ela se abre para essa possibilidade, né? E quando se manifesta, mesmo a pessoa menos consciente, ela traz esse anseio do encontro com outra alma, né? Então essa força, por isso que ela é muito poderosa, porque pessoas muito egocêntricas, pessoas muito fechadas, pessoas que só pensam nelas, quando elas voltam para essa força de Eros, para essa força da paixão, do amor, isso abre algum canal dentro dela, nem que for temporário. Eros também permite que a pessoa anseie pela união, pelo menos com outro ser, né? Anseie pela união. Ela tem um anseio, ela nem consegue às vezes manter, mas ela tem assim uma possibilidade, um anseio, um desejo de união, de querer estar com outra pessoa, de querer sair de si mesma, né? Sair daquilo que ela considera como a vida dela, né? Algumas pessoas dizem assim, eu estou muito bem sozinha, eu estou acostumada, minha casa é boa, tenho um bom emprego, eu estou vivendo muito bem. Porque ela ainda não percebe esse anseio na alma de estar com outra pessoa, que é um anseio natural de qualquer ser humano, né? Essa vontade, porque a gente pode estar com outra pessoa e também ter uma vida mais privada, e também ter a sua individualidade preservada, né? E as pessoas confundem um pouco isso. Se eu estou com uma pessoa, eu deixo de ser livre. Se eu estou com uma pessoa, eu não posso trabalhar. Mas se eu estou com uma pessoa, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo. E não é verdade. Quanto mais a gente vai ficando consciente, mais a gente vai percebendo que a gente acolhe o outro da forma, com aquilo que ele já vem. Por isso que a gente
gostou do encontro com aquela pessoa, justamente porque aquela pessoa era daquela forma. E o que geralmente acontece é o contrário. A gente encontra uma pessoa que tem toda aquela forma e aí a gente se apaixonou por aquela pessoa daquele jeito, porque ela é daquele jeito, porque ela tem aqueles sonhos, aqueles valores, porque ela tem aquela vida, ou ela é alegre, ou ela é extrovertida, ou ela é tímida, ou seja, o que for, e depois você começa a mudar para ficar igual a você. E aí acaba Eros, porque dois iguais, iguaizinhos é muito chato, né? Porque igual fica muito chato. E aí não é verdade o que eu estou falando? Não é? A gente olha para a pessoa e ama, ai, mas é divertido, é isso, é aquilo, e depois vai falando, ah, mas você é folgado, ah, mas você faz isso, ah, mas você não fez aquilo. E aí você vai querendo que ele fique muito próximo daquilo que você é. Né? E aí Eros foi embora. Eros lança a semente na alma e faz com que a pessoa aspire à unidade. É como se ela lançasse uma semente, né? Depois a pessoa vai ficando no anseio da unidade, né? A pessoa vai querendo cada vez mais encontrar aquela pessoa, a estar com aquela pessoa, a dividir a vida com aquela pessoa, ou a estar, enfim, se aproximar mais. E vai ficando cada vez mais com vontade de se unir a outra pessoa. A gente não está falando dos compromissos formais, né? Os casamentos, que também pode incluir para quem quer o casamento e tal. Claro que está incluído se isso é importante. Mas a gente está falando do interno das pessoas. Nós estamos falando da união das almas das pessoas. Estamos falando do que as pessoas anseiam, daquilo que é profundo. Não é? Através de Eros, a pessoa pode sentir o sabor do amor. Né? Começa a sentir um pouquinho do gosto do amor, né? De estar com a pessoa, né? de estar vivendo. Se Eros falta, o relacionamento sexual se desgasta. Né? Porque é Eros que traz a atração. Né? Eros que traz você a olhar para o outro ser e ver o mistério do outro ser. E sem isso, o sexo fica, se você não se sente atraída, se você não sente essa energia, possivelmente vai se desgastando a energia sexual. Né? E nós estamos falando só genital. Quero deixar claro que a força sexual, não estou dizendo da força genital, isso também faz parte da força sexual. Mas a força sexual é a força da vida, é o entusiasmo pela vida, né? Eu vou falar uma palavra, o tesão pela vida, né? A atração pela vida, é a vontade que você tem, é sentir ser amado e em você a beleza que você é e que a outra pessoa também é. Né? É ainda ver a beleza, não só física, mas também a beleza emocional, a beleza mental, porque a gente, o ser amado precisa ser admirado por nós. Né? Além de amar, ele precisa ser admirado, seja pelo que for. Né? Às vezes uma pessoa admira um gesto de carinho, a pessoa admira uma delicadeza, uma gentileza, a pessoa admira a parte mental que o ser amado tem, a pessoa admira mais a parte sexual, o toque da pele. Quer dizer, você precisa admirar o ser amado. Né? Sem admiração, a energia sexual vai se desgastando, quando você não admira o ser amado. Né? Então, as pessoas que têm medo das suas emoções e da vida farão tudo o que estiver ao seu alcance para evitar a força de Eros. Então, se Eros não está presente na nossa vida, é porque a gente tem medo das emoções e também tem medo da vida. Porque se eu me apaixono, essa pessoa pode ir embora. Eu tenho medo que ela vá embora, então eu nem vou me apaixonar. Né? Já deleto aí. Né? Se eu tenho vontade de estar com essa pessoa pode me rejeitar em algum momento. Né? Então, quando a gente tem medo dessas emoções,